Glória a Deus. Que noite maravilhosa. Eu gosto de pensar que desde a eternidade Deus já tinha marcado esse encontro comigo, com você, para que nós estivéssemos aqui para ter um encontro pessoal com Ele. Esse convite que deve encher os nossos corações de alegria. Então, eu espero que todos aqui tenham muitos motivos para bendizer ao Senhor. Nessa noite, nós temos muito que agradecer. É uma noite alegre, é uma noite onde nós vamos voltar os nossos corações inteiramente a Deus e nos achegarmos a Ele. Aos que nos visitam, alguém nos visita? Sejam muito bem-vindos, bem-vinda. Que vocês aqui encontrem a casa do Pai, a casa onde nós temos intimidade com Deus. E eu queria convidar os irmãos para acompanhar a leitura do Salmo 103. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. E diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que restaura a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Vamos elevar os nossos corações a Deus. Curve a sua fronte. Se coloque diante da presença desse Deus misericordioso e gracioso. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, pela liberdade de te cultuar. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor Deus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe das nossas limitações e dos nossos pecados, das nossas falhas. Quão miserável pecador eu sou, Senhor Deus, mas nós confiamos na tua misericórdia. Como nós acabamos de ler, tu és um Deus magnificamente misericordioso, e nós te louvamos por isso, Senhor Deus, pelo teu amor que nos constrange. Obrigado, Senhor, e aceita este culto de adoração a ti. Senhor Deus, nós oramos te agradecendo e te bendizendo e te louvando em o nome de Jesus. Amém. E como diz o Salmo, bendizei ao Senhor. Quem está ali fora quiser pode entrar. Aos que nos acompanham pela internet,
também sejam muito bem-vindos. Vamos louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé, igreja, e vamos adorar ao nosso Deus. Ele diz lá em Salmos 95, diz assim: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, a ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou, suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, o nosso Criador. Lá em João 4:23 diz: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura por essas pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Nessa noite, vamos pedir ao Senhor: Pai, nós ansiamos pela Tua presença. Enche este lugar, Deus. Enche a nossa vida. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a Tua amada igreja, Pai, e sobre os nossos corações, Deus. Enche-nos, ó Deus, enche a nossa vida, porque nós precisamos de Ti e a nossa igreja clama por Ti, Pai. Vem nesse lugar e enche este lugar. Este lugar, enche a minha vida, Senhor, que
Tu que estás entronizado em meio aos serafins, Tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar e enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida, Senhor. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche a minha vida.
E como não sentir o Espírito Santo enchendo esse lugar, enchendo as nossas vidas? Deus nos deu toda a vida e nós a pegamos e a entregamos nas mãos dele. E Deus tem nos dado tantas coisas. E nessa próxima canção nós teremos a oportunidade de darmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós sabemos que muitos de nós fazemos isso, né, atualmente por transferências bancárias, mas como parte pedagógica, né, nós temos essa oportunidade. Aos que nos visitam, não se sintam constrangidos, esta é uma honra e uma obrigação dos membros desta igreja, mas se quiserem, fiquem à vontade. Nós só queremos te constranger com o amor de Deus. E para nós darmos um pouco daquilo que Deus tão graciosamente nos deu, é uma forma de louvor. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele continua a fazer.
meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Vamos orar. Pedir para os irmãos se assentarem um momento. Vamos novamente. Olhe para dentro do seu coração nesse momento. Olhe para si mesmo. E você vai ver que tem alegrias, tem coisas boas, tem orgulhos, tem felicidades, mas também temos mágoas, ressentimentos, pecados. Mas temos um Deus restaurador. Somente Ele pode restaurar o seu e o meu coração. É Ele que te ergue. É Ele que está contigo nas noites mais tenebrosas, na escuridão. Ele é o nosso amparo, a nossa fortaleza. E é Ele que nós entregamos e confiamos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo teu cuidado conosco, Senhor Deus, e te agradecemos, ó Pai, por esses dízimos, por essas ofertas. Senhor Deus, abençoa a tua igreja, que eles sejam utilizados da maneira que propague o seu reino. Senhor Deus, tu és um Deus provedor nas nossas vidas, e nós te louvamos, ó Pai. Quão gracioso o Senhor tem sido conosco, que não tem nos deixado faltar nada, que tem nos sustentado, que tem nos levantado, apesar de quem nós somos. Abençoa, Senhor Deus, esta igreja. Abençoa, Senhor Deus, toda a tua igreja espalhada na face da terra. Senhor Deus, que o teu reino, ele cresça mais e mais, cada vez mais. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te louvamos. Este mundo, Senhor Deus, tão tenebroso, este mundo que está enfrentando guerras tão cruéis, pandemias, doenças, mas aqueles que são os teus filhos, aqueles que foram chamados conforme a tua vontade, eles se mantêm em pé. Eles se mantêm fiéis a ti, Senhor Deus, porque o teu amor sustenta a tua igreja, ó Pai. O teu Espírito Santo está sobre toda a face da terra, mantendo a tua igreja santa, mantendo a tua igreja unida, fazendo com que as portas do inferno não prevaleçam sobre ela, conforme a tua promessa, ó Pai. Senhor Deus, nós cremos que um dia nós estaremos na sala do trono, te louvando no banquete eterno, mas agora, ó Pai, que nós possamos experimentar um pouco deste reino, um pouco do teu céu aqui na terra, Senhor Deus, que nós possamos olhar para os nossos irmãos que mais necessitam,
Abençoa, Senhor Deus, os doentes, os enfermos. Abençoa, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, que estão passando, Senhor, por problemas psicológicos, psiquiátricos. Restaura, Senhor Deus, os sentimentos. Restaura, Senhor Deus, o ânimo. Anima a tua igreja. Que o teu coração, que o teu Espírito Santo aqueça o coração da tua igreja. Senhor Deus, muito obrigado por quem nós somos e principalmente por quem o Senhor nos fez. E mais ainda, Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por quem tu és, ó Pai, porque só tu, somente tu, Senhor, merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E assim nós oramos, entregando as nossas vidas em tuas mãos, em o nome de Jesus, nosso Salvador. Amém e amém.
Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Boa noite, queridos. Nessa noite, com muita alegria, nós gostaríamos de receber um casal de irmãos aqui na nossa comunidade de fé. Eu queria convidá-los aqui à frente, meu amigo, minha amiga, meu amigo Marcos e a minha amiga Sheila. Já vai. Casal Mortoni, estão acompanhados pelo Lucas, primogênito deles. Pra cá, Marquinhos. Aprove a Deus que na ausência do nosso pastor Josias, eu estou tendo a alegria de receber um casal de amigos meus de mais de 10 anos. Eu os conheci quando fui pastor na Igreja Presbiteriana Nacional. Nós trabalhamos junto com os adolescentes, quando o Lucas ainda era adolescente, não mais. E tive uma alegria muito grande de desenvolver amizade com esses irmãos queridos. Eles viajaram, saíram de Brasília, foram para Natal. E ao retornarem, eles estavam procurando uma comunidade de fé. Eu indiquei algumas. Eles foram para a Igreja Presbiteriana do Guará. Ficaram lá durante alguns anos. E pós a pandemia, nesse processo, eles decidiram então chegar mais próximos de nós. E deram a alegria de estar aqui conosco nessa comunidade de fé. Marcos e Sheila são um casal muito querido. Um casal que eu amo muito. Que eu tenho muita alegria de chamá-los não só de irmãos, mas de amigos. E em 1 Pedro, querido, capítulo 2, diz assim, verso 4: Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Marquinhos, Sheila, essa aqui é uma comunidade de fé que tem todo tipo de problema possível. Porque somos compostos de homens e mulheres que são pecadores, não escravos do pecado. Somos livres do pecado. A graça de Deus nos habilita a dizer não para aquilo que pode nos destruir e que nos destruiu outrora. Ao vir para cá, queridos, vocês vêm dentro dessa perspectiva. Vocês são mais 2 tijolos que compõem esse templo que Cristo está construindo com as próprias mãos, que construiu com o próprio sangue, com a própria vida. E gostaria de desejar a vocês as nossas mais boas-vindas como comunidade de fé. Falo em meu nome, em nome da minha família, falo em nome do conselho, em nome do pastor Josias, que infelizmente não pôde estar aqui nessa noite, gostaria muito, falou para mim, mas volto a falar, fiquei muito honrado com a ausência temporária dele nesta noite. E acredito que a própria comunidade de fé pode dizer para vocês: sejam bem-vindos a esta igreja. E nesse processo, queridos, venham para servir, venham para amar, venham para entregar as suas vidas em prol do reino. Não em prol da religião, não em prol da denominação, mas em prol do rei, do reino e do seu povo. Lógico que nós somos uma igreja presbiteriana, fazemos parte de uma federação, de uma denominação federativa que se encontra no Brasil há mais de 150 anos, mas que esse não seja o grande motivo do coração de vocês. Embora saibamos que essa igreja tem honrado ao Senhor nesses anos todos que ela está neste país, e esta igreja que está na Asa Norte há mais de 50 anos, 54 anos completos esse ano, essa igreja dá as boas-vindas para vocês e diz: venham, sirvam e sejam também profundamente abraçados por essa comunidade de fé. Nós queremos servir a vocês. Falo para todos os membros aqui, quem me conhece já me ouviu falar isso, vocês certamente já me ouviram falar isso em algum momento.
A partir do momento que você se torna membro da nossa comunidade de fé, não existe mais a minha vida. A minha vida não te interessa. A partir desse momento, queridos, a vida de vocês interessa para toda essa comunidade de fé. Não porque a gente gosta de fofoca, não. É porque a gente quer orar por vocês. Porque a gente quer investir a nossa vida de oração pela vida de vocês. A gente quer investir os nossos dias, as nossas horas, porque nós nos tornamos corpo vivo de Cristo. E somos essas pedras vivas que Cristo está construindo. Esse tempo maravilhoso, que visivelmente você consegue contemplar alguns. Mas da igreja invisível tem muito mais para a glória do Cordeiro, até que Ele venha. E Ele virá, que vocês possam servir, amar o Rei, servindo e amando o povo dEle, aonde quer que vocês estejam. E aprove a Deus que vocês estão aqui conosco nesse tempo. Eu quero orar pela vida de vocês. Eu gostaria de chamar o nosso presbítero Vou chamar o presbítero Vinícius, porque vocês têm frequentado o pequeno grupo do Vinícius. E eu queria convidá-lo a orar pela vida de vocês, como representante do nosso conselho da nossa igreja, para dar as boas-vindas a vocês nessa noite. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por essa recepção tão alegre, Senhor, desse casal amado, essa família abençoada, Senhor, o irmão Marcos e a irmã Sheila, Senhor, que eu tenho o prazer de estar caminhando juntos, Senhor, há algum tempinho, ó Deus, e tem sido uma grande bênção, Pai, tem edificado tanto as nossas vidas, Senhor, e nós te louvamos, ó Pai, pela vida deles, Senhor. Agora pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, todos os passos deles, Senhor, que o Senhor possa abençoar essa estadia deles aqui na nossa igreja, assim, que possa vir agregar, Senhor, trazer frutos, ó Pai, para o teu reino, Senhor, e que eles possam ser também, Senhor, profundamente abençoados por nós, Senhor, a tua igreja, Senhor, possa ser edificada e edificá-los também, Senhor. Pai, nós pedimos que guarde a casa deles, guarde a vida deles, Senhor, proteja os teus filhos em tudo que eles forem fazer e que, Senhor, o teu nome possa ser honrado através da vida deles neste lugar. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Como diz o nosso pastor Josias sempre faz. Vocês querem falar alguma coisa, queridos? Não, meus irmãos, muito obrigado por nos receber, e nossa expectativa é exatamente essa, de sermos, pela misericórdia de Deus, usados para abençoá-los, e também que a gente possa crescer juntos nessa caminhada com Cristo, só isso. Amém, queridão. Só coisa boa. Que bom. Em nome de Jesus, daqui a pouco é o Lucas de Redor. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Queria convidar aqui à frente todos os nossos presbíteros para, neste momento, celebrarmos a mesa do Senhor. Todos os nossos irmãos queridos, vocês podem ficar por aqui, queridos. Ainda no primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, dos versos 18 em diante, diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, mas que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam a sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Essa é a grande verdade
que essa mesa nos traz. Essa mesa revela o caráter desse Deus misericordioso, gracioso, amoroso. E ela não pode ser uma mesa presbiteriana, denominacional, ela precisa continuar sendo a mesa do rei, a mesa do reino, a mesa do Deus que convidou a cada um de nós para comermos e comprarmos de graça vinho e leite. E na noite em que Jesus Cristo foi traído, noite em que Ele entregou a sua vida por nós, noite em que Ele se deixou ser levado, para que no outro dia Ele abraçasse o madeiro. Nessa noite, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele repartiu, e Ele entregou aos seus discípulos dizendo: este é o corpo, o meu corpo, que é dado por vós. É sabedor de todos que o pão, o trigo para virar pão, ele precisa ser moído, ele precisa ser pisado, ele precisa ser triturado. O que faz nos lembrar do que o profeta Isaías diz, que ele foi pisado, que ele foi moído por nossas transgressões, por suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas dores nós tivemos cura, pela sua angústia nós tivemos paz. E da mesma forma, ou de semelhante forma, Ele tomou o cálice, o cálice que celebrava o pacto do noivo com a noiva, o cálice que revelava o Messias. E Ele disse: este é o sangue, essa é a nova aliança feita no meu sangue. Tomai e bebei dele todos, fazei isso em memória de mim, porque eu voltarei a beber convosco no reino do meu Pai. Essa mesa tem muitas verdades que dariam infindos sermões e pregações, mas de forma muito rápida. Essa mesa é a mesa da graça, em que pecadores como eu e você fomos convidados a participarmos. Porque nessa mesa estava quem negou, quem traiu, quem fugiu, quem temeu, quem duvidou. Nessa mesa estávamos eu e você, representados naqueles apóstolos. Essa mesa é a mesa da graça porque, tirando Judas, que deu fim à sua própria vida, num ato de desespero, todos os outros foram buscados por Jesus e encontrados por Ele para a salvação. Essa mesa é a mesa que nos convida à redenção, é a mesa redentora, porque ela fala do Deus que decidiu pagar o preço em si, se fazendo homem por meio do seu Filho, e abraçando a mais dolorosa morte no meu e no seu lugar, não só pelo tipo de morte na cruz, mas pelo que os nossos pecados fizeram ao nosso Senhor. A angústia do inferno e do beber o cálice da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos fazer parte desta mesa. Essa mesa, por fim, não é uma mesa funerária. Ela não deve ser celebrada como quem estivesse celebrando um funeral. Essa mesa tem uma promessa, ela é a mesa da esperança, porque ela traz para mim e para você a promessa de Cristo: eu vou beber de novo com vocês no reino do meu Pai. Apocalipse 19 diz que felizes são aqueles que foram convidados às bodas do Cordeiro.
E nós nesta noite podemos celebrar esse selo, esse sacramento, esse sinal dessa graça invisível, de forma visível nesses elementos. Aquilo em parte que nós celebraremos para a eternidade, as bodas do Cordeiro. E nesta noite, queridos, eu convido você a conosco comer do pão, beber do cálice, para que juntos anunciemos a morte, a ressurreição e a volta gloriosa do Senhor. Você que faz parte dessa comunidade de fé, você que está em plena comunhão com o corpo de Cristo, você que entendeu que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, seu Redentor. A Bíblia diz que você tem que se examinar. E ao examinar-se, você coma do pão e beba do cálice. Algumas pessoas tomam algumas decisões assim: ah, não, hoje eu não estou preparado para tomar. A não ser que você seja um rebelde convicto aí, então você não tome, não coma do pão e não beba do cálice, porque você decidiu realmente ser um rebelde. E o meu pedido para você, meu convite para você é: dobre seu joelho e volte a sua vida a Cristo. Mas se você não é um rebelde convicto, mas alguém que é pecador como eu, e entendeu que Jesus Cristo perdoa todo e qualquer pecado, o convite é para que você examine o seu coração, peça perdão, volte ao caminho, e então coma do pão e beba do cálice, porque essa mesa é para você, essa mesa é para mim, para que juntos celebremos a graça, a redenção e a esperança em Cristo Jesus. Você que vai celebrar o pão e o cálice conosco, queria pedir para que você ficasse de pé, para que os nossos presbíteros possam junto com você também vê-los e assim servi-los. E pagou sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou.
Queria convidar aqui os vocais do louvor novamente. Eu queria convidar toda a igreja a ficar em pé. Nós vamos continuar a cantar esta canção como uma expressão da nossa adoração ao Senhor pela verdade maravilhosa que essa mesa representa e do Cristo que nós servimos, amamos e a quem nós entregamos os nossos corações hoje e eternamente. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Tomai e comei dele todos, disse o Senhor. Tomai e bebei dele todos, disse o Senhor. Santo Deus, elevamos não só nossas mãos, mas as nossas vozes, os nossos corações, gratos àquele que venceu a morte, àquele que venceu o diabo, àquele que venceu os nossos pecados, aquele que suportou a ira de Deus para que a graça do Deus vivo pudesse nos abraçar tão afetuosamente. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Senhor Deus. Amém, queridos. Podem sentar, irmãos. Eu queria convidar aqui nossa irmã Tayane para orar por nossas crianças que vão participar do culto infantil agora. Lembrando que as crianças até 9 anos de idade, crianças de 9 anos de idade para cima, permanecem no templo, tá? Com seus pais ou responsáveis, tá bom? Isso, o material das crianças de 9 e 10 anos está com a Rafinha ali atrás, nossa ajudante. E vamos orar então por nossas crianças. Vou pedir que as famílias fiquem em pé, se puderem, para orarmos, abençoando os nossos filhos, para que eles ouçam e obedeçam a palavra de Deus. Senhor Deus, nós te louvamos pela oportunidade que temos, Senhor Deus, de ver crianças aqui, Senhor Deus, que podem ouvir a Tua palavra. Que em nome de Jesus o Senhor fale ao coração. Que em nome de Jesus o Senhor quebre as cadeias. Que o Senhor tire as escamas dos olhos. Que o Senhor faça ver e obedecer a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos?
Graças e paz, queridos, seja o derramado Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre toda a sua história. E nessa noite eu quero dar continuidade, terminando, na verdade, a minissérie que iniciamos hoje pela manhã, a minissérie a respeito do Pentecostes. Hoje, no dia 5 de junho, nós celebramos, dentro do calendário litúrgico cristão, o Pentecostes. E esse é um tempo muito precioso para refletirmos sobre o significado desse derramar do Espírito nas nossas vidas. E o tema dessa minissérie é um povo em chamas, da promessa ao derramar do Espírito. E hoje eu quero ler com os irmãos Atos capítulo 2. Falamos pela manhã, no profeta Joel, capítulo 2 também, o capítulo 3. E hoje eu quero ler com os irmãos Atos capítulo 2, e o tema que nós vamos compartilhar hoje, à noite, nesse momento, é em chamas. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os seus servos, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento
que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Repete comigo esse versículo, igreja. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa, corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu poderia até parar a pregação por aqui, porque esse texto é autoexplicativo. Mas a proposta dessa noite é falarmos de um povo em chamas. John Wesley, quando voltava dos Estados Unidos, numa das suas viagens missionárias, sem sucesso, no barco em que ele estava, ele encontrou um grupo de irmãos morávios. E esses irmãos começaram então a pregar a palavra, e a orarem, a cantarem e adorarem ao Senhor. E John Wesley, naquele dia, disse: eu senti o meu coração arder em chamas. E a partir daquele encontro com os irmãos morávios, John Wesley se tornou um dos grandes avivalistas da Inglaterra. Nos Estados Unidos, há um bom tempo atrás, uma professora decidiu levar um grupo de pré-adolescentes para visitarem na Inglaterra a casa de John Wesley, séculos depois. E eles então, conhecendo a casa de John Wesley, foi apresentado o quarto de John Wesley, onde afirmam ter as marcas ainda no chão, no assoalho da sua casa, dos joelhos de John Wesley, ao lado de sua cama, onde ele orava todos os dias, por mais de 2, 3 horas. E a professora então fala que aquele era o quarto de John Wesley, aquelas eram as marcas de joelho, e ela sai. E vai apresentar o resto da casa. E ao terminar a apresentação, ela sente falta de um garoto. Quando ela retorna os passos por onde ela passou na casa, que não era muito grande, era uma casa singela, simples, ela encontra um garoto, ajoelhado nas mesmas marcas dos joelhos de John Wesley.
E ele batia no peito dizendo: Senhor, eu abro mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu possa ser, para que eu seja e tenha o Senhor na minha vida, eu seja o que o Senhor quer que eu seja. Eu abro mão dos sonhos dos meus pais. Se eles sonharam alguma profissão para mim que não fosse pregar a tua palavra, eu abro mão, Senhor. Mas eu clamo ao Senhor: faz de novo o que o Senhor fez na vida de John Wesley, faz em mim. Faz no meu país o que o Senhor fez na Inglaterra dos tempos de John Wesley, faz de novo, Senhor. E a professora espera então esse garoto terminar essa oração e diz: Billy, filho, vamos para casa. Ela estava falando de Billy Graham, o maior evangelista que os Estados Unidos teve. E o tema desta noite, queridos, é justamente isso: um povo em chamas. Falamos pela manhã que Deus fez uma promessa a Joel, mas agora não, é fato. Atos capítulo 1, Jesus fala para os discípulos: fiquem em Jerusalém, esperem que o meu Espírito será derramado sobre vocês. E ele então sobe aos céus. E numa frase emblemática, os anjos olham para os apóstolos e dizem: o que vocês estão olhando para cima? O que subiu também vai descer. Dá continuidade, vai fazer o que ele falou para vocês fazerem. Mateus 28, 18 a 20. Marcos 16, 15. E eles então reunidos no capítulo 2, certos da promessa de que Jesus deu a eles, que faria deles, que derramaria sobre eles poder, para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. E na expectativa desse derramar, eles estavam orando ao Senhor, reunidos, buscando ao Senhor. E vimos então o relato que línguas como de fogo desceram sobre esses homens. E aquilo que João Batista disse: olha, eu batizo vocês com água, mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito e com fogo. E ele nos ensina que um povo que vai arder em chamas precisa, por meio desse texto, conhecer algumas verdades e ter no seu coração algumas certezas. A primeira certeza é que um povo em chama, ele passa a conhecer Deus realmente. Eles viram essa chama nas suas cabeças, eles viram essas línguas como de fogo neles. Não é a mesma coisa das línguas que eles vão falar depois. Mas ao verem isso, essa língua de fogo representa o Deus do Antigo Testamento, o Deus Santo, que por meio da sua presença poderosa lá para Moisés diz: tira a sandália dos seus pés, cara, porque o lugar onde você está pisando é santo. E o que estava na frente de Moisés? Uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Esse Deus se revela não só como Deus Santo, mas o Deus Todo-Poderoso. Quando Elias olha para os sacerdotes de Baal e diz: e aí? Vamos ver que Deus é verdadeiro? Vamos colocar aqui o sacrifício. O Deus que consumia esse sacrifício, Ele é o Deus verdadeiro. Horas, horas e horas, os profetas de Baal gritando, cantando, clamando, se chicoteando, autoflagelando, e Elias zombando deles. Falei assim: ué, talvez ele está dormindo, grita mais alto. Então eu falei assim: parou, acabou a conversa com vocês. Pode cavar mais, pode botar mais água. Molha esse sacrifício e diz: Deus, para que o povo saiba que Tu és Deus. Consome esse sacrifício, e o fogo do Senhor consumiu todo o sacrifício e toda aquela água, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o mesmo fogo que revela não só o Deus Santo, não só o Deus Todo-Poderoso, mas o Deus que Ele limpa os nossos corações. E que Ele disse que Ele iria passar o povo dEle pelo fogo, como metal precioso. É o Deus que não só é santo, mas traz a santidade dEle sobre nossas vidas. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja,
quando o Espírito Santo desce sobre o seu povo, sobre a minha e a sua vida, nós passamos a conhecer esse Deus realmente. Ele deixa de ser um Deus que é o Deus dos meus pais. Ele deixa de ser um Deus que é um Deus conceitual. Ele passa a ser um Deus pessoal, que move a minha vida. E eu passo a conhecê-lo em intimidade. Quem Ele é: santo, poderoso, justo, galardoador, perdoador, misericordioso. E essas línguas como de fogo descem sobre essas pessoas. E a segunda verdade que esse texto nos revela é que quando o Espírito Santo desce sobre esta igreja, quando nós estamos em chamas, quando nós estamos com este fogo que ardeu o coração de John Wesley, esse fogo que ardeu o coração de Billy Graham, esse fogo que arde nos nossos corações, nós entendemos que nós somos comissionados a pregar a palavra de Deus, a pregar a salvação. Agora as outras línguas, não mais essa língua de fogo, mas línguas que os partos, medos, arábios, cretenses, romanos e tantos outros começam a ouvir e dizer assim: ué, o que está acontecendo aqui? Esses não são galileus. E da forma como eles falam é pejorativo. Porque eles atribuem a esses galileus a ignorância, em serem incautos, não conhecedores. Mas como podemos ouvir nas nossas línguas? Não agora no aramaico, que comumente poderia estar sendo falado ali, eles falavam dentro, naquele momento das festas, não o grego quiné, que seria comum no seu tempo, mas não, agora eles estavam vindo nos seus idiomas, nos idiomas das suas etnias, dos seus povos, das nações que eles faziam parte. E eles diziam: como nós podemos ouvir as maravilhas de Deus no nosso idioma? Porque quando nós ardemos no Espírito, quando o Espírito Santo de Deus nos batiza, nós passamos a entender que nós somos comissionados a pregar a palavra. E aqui, queridos, eu quero deixar claro uma coisa. O Espírito Santo de Deus batizou a igreja. Em Atos capítulo 2, é o nascimento da igreja de Cristo. Ele batizou, ele derramou sobre a igreja do Senhor. Todo aquele que foi marcado por Cristo Jesus está debaixo desse batismo. Todo aquele que está marcado pela cruz de Cristo tem acesso ao mesmo fogo que esse Espírito nos traz. E esse Espírito que arde nos nossos corações nos comissiona a pregar a salvação. Nós somos chamados a não perdermos a oportunidade de pregar o Evangelho, a irmos até os confins da terra, como testemunhos, cheios do dínamos de Deus, da dinamite poderosa que é a mensagem de Jesus Cristo. A terceira verdade que esse texto nos traz é que quando ardemos no Espírito, quando acessamos esse batismo, quando somos tocados por esse batismo, nós também somos preenchidos por uma coragem sábia. Capítulos antes, dias antes, Pedro foi perguntado: uai, você não é discípulo daquele lá? Eu reconheço você como discípulo dele. Não, eu não. Não, você é sim. Que isso, meu? Você nem me conhece para estar falando essa besteira? Outra: não, te vi, você estava com ele. Aí, o que é isso? Eu juro que eu não sou. E aí falou um monte de pi, que é censurado. E ele vê o olhar de Jesus e sai dali quebrado, profundamente arrependido. Dias depois, Jesus Cristo o encontra à beira do lago de Genezaré. E de forma muito carinhosa, refaz o chamado de Pedro. E agora, em Atos capítulo 2, o Espírito se derrama sobre Pedro.
E ele se levanta quando ele ouve aqueles homens dizer: porventura esses caras estão bêbados? Ele, com uma indignação santa, se levanta, ele e os 11. E aquele que outrora negou Jesus Cristo por bobeira, com medo de morrer, se levanta em frente a toda Jerusalém. Todos os judeus ali, naquela festa da colheita, para que naquele dia o Espírito Santo de Deus pudesse colher 3.000 pessoas. E ele então realizar o chamado dele, quando Jesus Cristo disse para ele: cara, eu não quero que você seja mais pescador de peixe, larga essas redes, pega as minhas redes e torne-se pescador de homens. E naquele dia, ele então pega essa rede, ele pega a mão no arado, e ele vai e trabalha, ele colhe aquilo que Cristo preparou na eternidade. Ele se levanta com uma coragem sábia e diz: meus irmãos. E ele começa então a falar das profecias. E ele junta a profecia de Joel que vimos pela manhã. E ele fala da profecia do salmista Davi. E nesse processo, ele junta a palavra de Deus numa quarta verdade. Em que quando estamos em chamas, nós olhamos e pregamos a palavra de Deus na perspectiva daquele que a inspirou. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero, mas é o que o Espírito Santo de Deus fala por meio da sua palavra. E ele então pega o profeta Joel e diz: o profeta Joel não está falando só para o tempo dele não, ele está falando de hoje. Ele pega o salmista Davi e está dizendo: está vendo, Davi não está falando dele porque ele morreu e está sepultado entre nós, ele está falando de alguém maior do que ele está falando de Jesus, o que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou, e ele é o Senhor dos senhores. Nós precisamos abraçar a palavra de Deus, e só abraçamos a palavra de Deus, e olhamos para essa palavra, e só pregamos essa palavra, da forma como o Espírito quer que preguemos, se o Espírito Santo de Deus encher os nossos corações, incendiar as nossas vidas. Onde o apóstolo Pedro, nesta fala, nos leva para a quinta verdade desse texto, quando ele diz: portanto, que todo Israel fique sabendo disso, certo disso. Verso 36, que repetimos: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A quinta verdade é que Jesus Cristo é o centro da nossa pregação. Ele olha para aqueles homens, ele olha para aquela multidão e diz o seguinte: olha, deixa eu falar para vocês, as Escrituras falam dele, a história da Escritura é dele. É sobre ele, não é sobre a gente, é sobre o que ele fez para que nós nos tornemos povo dele novamente. Porque Jesus, ele precisa ser o centro da nossa pregação, queridos. Muitas vezes a gente tem uma pregação muito focada para mim, para o eu, mas Cristo precisa ser o centro da nossa história. A nossa vida precisa gravitar em torno de Cristo Jesus. Abraham Kuyper dizia que não há 1 metro quadrado na história, no mundo, na criação, em que Cristo, soberano de todas as coisas, o princípio de toda a criação, não possa dizer que não seja dele. Nós pertencemos a Cristo e tudo que há em nós pertence a Cristo. E ele precisa ser o centro da nossa pregação, porque não há outra mensagem que importa ser pregada, segundo o apóstolo Paulo, que não seja Cristo e este crucificado. Pode ser escândalo para os judeus, loucura para os gregos ou gentios, mas para o que crê, poder. E o convite de Paulo para nós é que nós experimentemos a Cristo, conheçamos a Ele, experimentemos o poder que o ressuscitou. E o poder que o ressuscitou está derramado sobre a igreja no Pentecoste, por meio do Santo Espírito. Sexta verdade desse texto
que nós somos chamados não só comissionados a pregar a salvação, mas aqueles que ardem, que estão em chamas do Espírito, eles entendem que a conversão dos perdidos é a sua maior missão. Pedro se levanta agora não para acusar os seus irmãos. Ele não se levanta agora para poder tirar onda de um poder especial que ele recebeu. Ele se levanta para dizer para eles: vocês precisam se arrepender e precisam ser alcançados por Cristo Jesus, porque Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Então arrependam-se, convertam-se. Os seus irmãos, ao ouvirem essa mensagem, ficam chocados e dizem assim: como assim? O que nós vamos fazer? Ele diz: arrependam-se dos seus pecados. Sejam batizados em nome de Jesus. E recebam então o Espírito Santo na vida de vocês. Porque aqueles que estão em chamas entendem que a conversão dos perdidos é a missão deles. É a nossa missão. George Whitefield, companheiro de John Wesley, fundador do metodismo de linha calvinista. Todas as pregações dele, ele dizia assim: importa que vocês nasçam de novo. Você precisa nascer de novo. Até que um dia, alguém da plateia disse para ele: mas pastor, toda vez que o senhor prega, o senhor sempre termina falando que a gente precisa nascer de novo. Por que o senhor faz isso? Ele falou assim: porque se você não entendeu até agora, significa que você não nasceu de novo. Então você precisa nascer de novo. Certa vez, um dos grandes pregadores também da Inglaterra, andando na rua, procurando alguém para evangelizar, Dwight Moody, ele encontra um homem embriagado, e Moody tinha por base no seu coração que ele pregaria o evangelho para alguém todos os dias ele desafiaria alguém a entregar a sua vida a Jesus. E nesse dia, no meio da madrugada, ele para na frente desse homem e diz: cara, eu quero falar uma coisa para você, entrega a sua vida para Jesus. Este homem embriagado olhou para ele e falou assim: vai cuidar das suas coisas. Ele disse: eu estou cuidando das minhas coisas, por isso eu estou falando para você, entregue a sua vida para Jesus. Aquele homem disse: você só pode ser Moody, porque entre os homens, os ébrios, entre os bêbados, entre os mendigos, entre aqueles boêmios da madrugada, nas ruas da Inglaterra, ouvia-se dizer que um homem chamado Dwight Moody pregava o evangelho, todos os dias, porque esse homem ardia nas chamas do Espírito. O Espírito Santo de Deus queimava no seu coração, o fogo do Espírito envolvia a vida dele, incendiava a vida dele. Certa feita, conta a história que São Francisco de Assis decidiu se encontrar com muitos outros homens e mulheres para numa cabana orarem. E alguns historiadores dizem que pessoas que passavam por aquele bosque viam o bosque em chamas. Quem relata isso? No seu livro Rio de Água Viva. E agora eu vou me esquecer o nome do autor, só porque eu estou falando com vocês. Escritor do livro Celebração da Disciplina, Richard Foster. Richard Foster relata isso na tradição da oração. E ele disse que as pessoas viam um incêndio no bosque e eles começaram a chamar outras pessoas para apagar esse incêndio. Mas toda vez que eles entravam no bosque, o incêndio ia ficando mais distante deles. Até que eles chegaram em frente a uma casa, a uma cabana. E lá eles viram Francisco de Assis e outros homens e mulheres em oração, porque o Espírito Santo de Deus ardia nos seus corações. E aquele incêndio era o incêndio do Espírito. A sétima verdade desse texto, e eu termino, é que todos aqueles que estão tocados, incendiados pelo Espírito, eles entendem que eles são o corpo vivo de Cristo. E
que é um privilégio ser corpo vivo de Cristo. Dos versos 42 em diante, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E o que é ser corpo vivo de Cristo? É participar dos ensinos de Jesus. É participar da comunhão em Cristo Jesus. É participar da presença de Cristo Jesus. É desenvolver a sua vida, não como uma ilha, não solitário, mas como corpo, em comunhão. O Espírito Santo de Deus nos permite viver os 3 P's maravilhosos que podemos ter em relação a Deus. Por meio do Santo Espírito, vivemos a presença de Deus. Por meio do Santo Espírito, nós experimentamos a palavra profunda de Deus nas nossas vidas. Por meio do Santo Espírito, nós nos deliciamos com o povo do Santo Espírito. E o convite que o Pentecoste faz para mim e para você, onde celebramos não a colheita física, mas celebramos a grande colheita que o Senhor da seara fará, no dia em que Ele separar o trigo do joio. Mas até lá, queridos, nós não colhemos trigo, nós não separamos o joio do trigo, nós pregamos o Evangelho e lançamos a semente, para que o Senhor da seara, só Ele pode falar quem é trigo, só Ele pode falar quem é joio. Eu e você somos semeadores. Eu e você estamos nós somos chamados a pegar então o nosso maquinário para podermos arar a terra e semear a palavra. Para que no dia da seara, o que o apóstolo Paulo fala lá aos irmãos tessalônicos, dizendo a grande preciosidade para mim, a grande alegria, a grande recompensa que eu terei na eternidade, o meu galardão será ver vocês aos pés do Senhor. Como eu falei sobre arder em chamas, eu encerro com a citação de um autor que tem falado muito ao meu coração, que me foi relembrado pelo meu amigo Eleandro, licenciado Eleandro. Ao falar em chamas, Leonard Ravenhill, no seu livro Por que Tarda o Avivamento, diz assim: querido leitor, porque a igreja tem perdido o fogo do Espírito Santo, os homens têm ido ao fogo do inferno. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Santo Deus, nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Pedimos a Tua graça sobre nossas vidas. Pedimos o Teu amor, a Tua unção. E pedimos para que o Senhor nos incendeie com o Teu Espírito. O Senhor já batizou a Tua igreja. Mas nessa noite, Senhor Deus, renova sobre nós essa chama. Renova em nós, ó Deus, faz de novo. Aviva-nos, ó Deus. Isso para a glória do Teu nome, para a bênção do Teu povo, e para que o Teu reino seja pregado por meio das nossas vidas. E agora, igreja, que seja a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja o amor de Deus Pai e o fogo do Espírito Santo de Deus sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo que adora e invoca o nome do Senhor por toda a terra. E a igreja diz: temos um breve aviso do nosso conselho. Neste momento eu queria pedir para que o pessoal da transmissão pudesse então se despedir na transmissão online, né? Você que nos assiste pela internet, que o Senhor Jesus lhe abençoe, porque é um recado interno, uma convocação interna para a nossa comunidade de fé, né? Com a palavra o nosso vice-presidente
Gerson, vice-presidente do conselho. Deus assim os abençoe. Só coisa boa na vida de cada um dos irmãos. Boa noite, igreja. Antes da